Meu nome é Edu do Nascimento, eu sou filho do Giba Giba e estou participando de um projeto maravilhoso que é o Hebe do Marfim. Mas já vamos começar desde antes, né? Eu cresci vendo meu pai tocar, né? Para mim ele é uma maior referência artística, como pai, como pessoa e como pessoa amorosa. Então na minha família tinha essa coisa, né? Vô, avó, então todo mundo era criado tudo em volta. Eu falo isso porque isso vai influenciar o que eu sou hoje, né? Como pessoa, como um veículo artístico andante. Vamos dizer, não, eu acho que a gente tem uns dons na vida que é quando te dão um dom que vem das várias forças, né? De Deus, naturezas, né? Os orixás, então, o que enfim, que religião for, quando te dão uma oportunidade para tu passar adiante, vem naturalmente, né? Então, eu comecei a tocar, acho que desde pequeno, né? Desde pequeno. Minha casa sempre foi frequentada pelo meio artístico, né? Artistas de música, poetas, escritores, né? Então, eu era pequeno, 8, 10 anos, né? Então, tu vê assim, Beth Carvalho entrar com o grupo dela, pessoal do MPB4, Vitor Ramil, que tem uma história muito bonita, né? Quando veio de Pelotas, né? Ir direto para casa, seu pai acolheu ele, isso ele fala, né? Ele é um cara muito carinhoso, né? Cleito Cledir, Miriam Ribeiro, que é uma atriz maravilhosa, Torquato, Peri Souza, Fernando Duó, olha, muita gente, muita gente. Paulinho da Viola, quando vinha fazer show, né, quando lá em casa, com o velho guarda da Portela, né. Esse eu cresci vendo esse fluxo constante de música, arte, poesia, dentro de casa. Mas assim, a gente vai andando de conta entre aspas, né? Mas, esse pessoal, eles falavam muitas vezes de música sem falar de música. Entendeu? Eles falavam de arte sem falar de arte, mas falando ao mesmo tempo. Não é aquelas coisas desesperadas, não, nota musical, sabe? Aquelas coisas. Não. Então, a gente pequeno, a gente fica, né, em volta dos nossos mestres, das pessoas que a gente gosta, né? Isso é uma coisa africana, né? Nas tribos africanas, né? Os negros africanos têm essa coisa de estar o mais velho ali e as crianças ficam brincando em volta e os griots, né, ficam contando histórias. Na época eles não têm escrita, ficam passando saberes. Então, a gente tem esses saberes dessas pessoas todas e eles estão ensinando pra gente. E fica para o resto da vida, né? Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando, pô, esses são os amigos do meu pai, né? Pô, ele era amigo também de Elis, sabe? Janeiro, conhece o Gilberto Gil, Tim Maia, sabe? Caetano, Chico Buarque, né? Aí tu pensa uma coisa assim, né? Tu falou agora coisa assim, gigante. A gigante é aqui. Porque quando as pessoas são artistas, não precisa dizer que tu é artista. As pessoas te digam assim, porque o artista é aquele cara que a gente diz que é completo. Tu olha assim, pô, o cara é artista. Ah, né? Tem aquele sorriso, tem aquela aura diferenciada, né? Esses caras, para mim, meus heróis, meus ídolos, né? Então eu fui crescendo nisso, né? E coincidentemente, alguns amigos meus, desde pequeno e depois entrando na adolescência, também eram muitos os pais, que também eram artistas, amigos muito chegados, eram filhos dessas pessoas dentro da minha casa.
Quando falo dentro da minha casa, eu também contava na casa deles também, né? E a gente andava muito junto, né? Então, minha história, até que eu estava te mostrando ali, né, do Teatro de Bonecos, né? Eu tinha o Antônio Carlos Sena, que foi o cara que trouxe primeiro o espetáculo Corpo Santo, um cineasta, né? Então, o filho dele, que é o Carlos Mesec Sena, o Cacá Sena, a gente estudou no mesmo colégio, então foi dali que eu também me apaixonei pelo teatro de bonecos, né? Sou ator bonequeiro também. E então a gente cresceu fazendo teatro, fazendo construções, né? Hoje também tem essa coisa de fazer cenário, ser... como é que é? Como é a palavra? Como tu faz? Artesão de boneco, né? Você é também artesão de boneco. Né? Então veio crescendo, e isso veio junto com isso aqui, que esse aqui foi um presente de 15 anos. 15 anos, assim, um presente, eu vou te dar um tambor. E eu pago. Né? Eu tocava, porque eu te falo todas essas histórias porque eu pegava o bongô do pai, né, ele prestava para tocar com a gurizada. Assim, se reunia com os filhos de não sei o quê, e os amigos em comuns, para tocar aquele, né, a gente se reunia, porque era uma outra época. E a gente pensava, né, que a gurizada crescendo, do adolescente, quando a gente começou a tocar, eu tocava assim nas esquinas, ficava até meia-noite, 1 hora, assim. Né, então. Mas os pais todos sabiam onde é que a gente estava, porque todos os pais meio que se conheciam, meio que se ligavam assim e tal, para saber onde é que a gente ia. A gente, né, somos nós, estamos grandes, 14, 15 anos, estão sabendo o que nós estamos fazendo, né? Mas nossos pais, na realidade, eles sabiam. Mas tinha uma confiança nossa muito grande, porque como a gente estava junto, a gente se cuidava. Então, naturalmente, era numa época que tinha um outro encaixe. Né? Como está uma grande turma, eu acho também, né? A gente tem essa coisa de se cuidar, né? De se cuidar. Né? A gente faz mais ou menos um resumo, porque eu vou falando contigo, aí vem umas coisas assim, umas imagens muito legais assim, né? Assim, pô, como era legal isso, o crescimento, os olhares, aquela gurizada. E a gente veio crescendo todo mundo junto. Nós morávamos no Alto Teresópolis, do lado do Colégio João XIII lá. Então a gente fazia uns negócios muito doidos, né? Logo depois começamos a tocar, o pessoal começou a tocar bateria, né? Então a gente montava os palcos na rua, no campinho de futebol, né? E chamava todo mundo para tocar, para ver, né? Então era muito legal. Bom, mas voltando, né? Que o sagitariano é assim, né? Ele vai e volta, né? Então minha trajetória para tocar foi assim, mais ou menos assim, né? Veio nesse crescimento, veio com essas coisas de bongô, os bongozinhos para tocar com a gurizada. Aí, todo mundo tocava, e pá, eu gostava, pá, bongozinho. Me adaptei muito, muito, porque só de ver, né? Ver tocar, porque é uma coisa que é interessante, que as pessoas me perguntam, se o pai me ensinou a tocar, né? Mas na realidade, nunca me ensinou em nada, né? Eu sou autodidata. Aprendi tudo sozinho, né? Mas sempre vendo eles. Quando o pai ia viajar, né? Quando podia, né? Me levava junto, às vezes eu me escalava, às vezes ele não queria, mas eu, né? E o pessoal adorava, né? Porque, deixa que eu levo, deixa que eu carrego os instrumentos, hold, né? Mas foi ali que eu aprendi a montar palco, microfone, depois comecei a aprender a fazer passagem de som. Deixa que montar e testar todos os instrumentos, imagina só. Ali que me deu uma bagagem muito grande de saber como é que funcionava o palco. E via, né? Eu ficava, como era pequeno, né? Eu ficava em volta dos músicos, né? Dos percussionistas, né? Pequeno, ficava olhando aqueles caras ali tocando assim, que maravilha. Né? Aí, e foi indo, a gente vai crescendo, vai tocando aqui e tal, né? E aí teve 3 momentos, nessas aí teve 3 momentos. São essas idas, né? Com o pessoal, né? Tive um baita aprendizado, ver os caras tocando, que tinha um aprendizado. E uma vez que o Fernando Dual, que foi a primeira vez que eu toquei com o pai, era muito moleque, que eu tava de hold, assim, mas eu ficava sempre no palco, sabe? No cantinho, assim, se faltasse alguma coisa, uma água, sabe? Eu queria estar ali junto com eles.
Deu o Fernando Ó, pegou esse mesmo bongô que eu tô falando e chegou assim, né? Porque era o instrumento que ele tocava, pegou o bongô e disse assim, toca aí, gente. Nós estava em Capão da Canoa. Ia show na praia, Capão da Canoa. Pá! Ali eu fiquei um dia mais feliz. E eu contei essa história para ele, para o Fernando, né? E ele nem se lembrava. Ele disse, pô, tu vê só, foi, pô, muitos anos. Mas foi a primeira vez assim que tive um contato legal com o pai. Aí nessas histórias, depois de começar a tocar, aí um dia chegou, nós tocando assim, todo mundo disse, pai, uma gurizada já começou a tocar, já começou a ficar mais adolescente, né? Começou aquela transição para o adulto, né? Chegou a se perguntar assim, pô, estavam precisando de um cara para tocar percussão num show. Ah, não conheço o Edu, não sei o que tal. Edu, não quer fazer um show? E eu disse assim, quero. Aí, né, fui fazer esse show, que era assim, era baixo, bateria, guitarra e voz. E outro cara que eu ia acompanhar, um show duplo, né? Violão e voz. Aí eu nem conhecia assim, não, tu vai lá, senta, porque era uma outra época, assim, né? Não ensaio, não ensaio nada. Mostrou as músicas dele, botei um bombonzinho, toquei, pá, feliz da vida. O teatro lotou e tal. Aí outra banda, que tava o Edu K, né? Me lembro, já era gente boa pra caramba. Ele tinha aqueles tênis, que eram aqueles baixinhos, assim, xadrezinho, sabe? Ou era só azul, ou azul clarinho, azul escuro, sabe aqueles assim, sabe? Aqueles clássicos que tu tira com o pé aqui, né? Um cabelo assim, preso assim, que já era uma couve, já era muito louco, assim, já era, né? Tocando, ele estava tocando guitarra. Aí os caras, pô, não quer ficar aí para tocar junto com a gente? Eu quero. E fiquei tocando ali, pá, toquei os dois shows, fominha, né? Aí quando terminou um show, tinha um outro grupo chamado Frutos, não eram os Frutos da crise, os Frutos. Eles, pô, nós estamos precisando de um cara para tocar percussão, porque sabe que as turmas, aquelas coisas, Porto Alegre é aquela coisa, um conhece aqui, nossa turma andava junto aqui, que um conhecia um fulano aqui, que encaixava o outro aqui, papá, isso sobre aqui que eu tocava percussão, o papai tá precisando de um cara para tocar percussão, fazer um show no Renascença, depois para viajar para tocar Santa Catarina. Aí os caras terminou o show, disse, pô, tudo bom? Eu sou Homero, foi o Homero e o Luciano. Homero Lúcio e Luciano Coutinho. Acho que também estava o Netinho, que era um grupo, aquelas grupos bem alternativos na época, mas a gente fez bastante sucesso. Tocava na Terreira da Tribo, que ficava aqui no Zé do Patrocínio, que tem ali, não sei se vocês... que tem a parada de ônibus ali, né? Tem uma parada de ônibus ali, no Zé do Patrocínio, ali, na direita ali. Ali ficava a Terreira da Tribo ali, né? Foi a Terreira da Tribo ali era sensacional, né? Aí, porque nós fazendo muito show ali, né? Tá, os caras me convidaram. Disse, pá, aceitei. Aí, disse, pá, pai, os caras me conheceram, papá, que legal. E foi assim, né? Entrei no grupo, comecei a fazer show com eles, já fizemos um show no Renascença, lotou, né? Pá, então, né? Eu falando assim porque tem um episódio que a gente se sente, gurizão e tal, se sente, mas não se sente, sabe? Mas assim, que, pô, faz um show atrás do outro, faz coisas muito legais, né? Aí imagina, abrir um show que eram 2 shows de rock até em Santa Catarina, que era no ginásio. Era a Bandalheira e a Banda Alheia, que tinha em Santa Catarina, era muito doido. Né? Tinha uma banda de rock chamada Banda Alheia. A gente fez um show, tem altos episódios lá nesse show. E a gente era o único grupo assim, que era essa coisa bem alternativa. Falei da Terreira, porque nós era flauta transversal, percussão, cachixi, né? Violão e vozes. Né? E era bem legal. A Terreira da Tribo foi um marco, né? Então, porque a gente fez muitos shows lá, fizemos muitas parcerias com a Terreira da Tribo. Né? Então foi coisa da percussão, 15 anos eu ganhei o supapo, né? E com Deus fui convidado para tocar com um monte de gente, né? Tal, né? E foi legal até a transição começar a tocar bateria, porque eu gostava. Porque eu te falo isso porque ao mesmo tempo que tinha esse pessoal todo legal, né, lá em casa, daí a gente tem que voltar um pouquinho atrás. Eu com 10, 11 anos, eu assistia
eu tinha a difusora que passava o filme dos Beatles. Passava os filmes dos Beatles. E eu adorava os Beatles. Né? E eu, queria uma bateria que nem o do Ringo, queria uma bateria, eu queria ser o Ringo. Né? Pô, as coisas daí, né? Aí, 13, 14 anos, assim, daí, você, pai, me dá uma bateria. Te dou se tu passar de ano. Eu tava mal porque comecei, tinha faltado muito essas coisas de show e tal. Papai, foi uma época em que a gente se larga um pouco. Né? E não é que eu rodei, gente. Não ganhei a bateria. Fiquei muito pé da vida, gente. Pô, eu rodei. Mas tu vê que isso aqui, a história vem pra cá, vão se encaixando, né? E essa história que eu fiz aqui, eu fiz, sim. Porque quando a gente fez o primeiro show, assim, no teatro, que foi no Renascença, né? Eu pensei assim, pô, show legal, bacana, né? E nessa época, assim, eu disse, pô, meu pai, por que tu não tem mais aula com o De Santana? O De Santana é um das antigas, um baita percussionista, um queridaço, um cara, né? Aí eu disse, pô, fazer umas aulas com ele, né? Eu disse, vai lá que ele vai ter muito a te ensinar. Assim, e tal. Claro, né? Eu vou fazer umas aulas com o De Santana. Pô, eu fui fazer essa tal de aula com ele, né? Porque justamente aquela hora que eu fiz o show, assim, não, pô, mas eu vou de Santana, os caras, eu cresci vendo esses caras tocar, eu não queria saber do meu pai, não, eu queria saber da percussão, sabe? Essa que era a história. Aí eu ali assim foi na casa do De Santana, no bairro Glória. Eu entrei, sabe o que é um paraíso? Sabe o que é um paraíso? Um paraíso, eu vou dizer assim, para mim era um paraíso, porque eu entrei no quartinho dele, cheio de percussão, pendurado por tudo quanto é coisa, assim, sabe? E eu assim, aquela música, no meu ouvido, velho. Cara, sensacional, eu olhei assim, olhei para os lados assim, e ele olhou, ei, tudo bom, né? O cara era gigante, né? Aí eu sentou, eu sentei assim, tipo, o que ele vai me ensinar, o que ele vai me dar, né? Daí ele me olhou nos olhos, assim, olhou assim, e fez assim, abre a mão aí, guri. Tá, eu abri, né? Ele fez assim, e me olhou sério. E eu, tá bom, né? Saiu dali e voltou com um banquinho. Eu botava sentado no banquinho e veio com outro banquinho. Botou o banquinho na minha frente. Bate. Fiquei 1 hora batendo naquele banquinho. Pá, 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 pá. Quando terminei, assim, ele dizia assim, eu olhei assim, tá doendo a mão? Tá doendo as mãos? Eu disse pra ele assim, tá. Bate mais forte. Gente, quando eu saí de lá, assim, eu nunca mais quero voltar. Nunca mais quero voltar. E assim, ele disse, e fica a semana treinando, vai fazendo isso, porque eu tenho que engrossar a mão, porque ele tinha umas congas, assim, que eu quando fui tocar, que eu toquei com uma pele mais, vamos dizer, mais macia, mais fina. Um outro assim que, o som saía, né? Saía legal. A dele fazia assim, tum, parece um tijolo, assim, então tinha que ter uma técnica muito, né? Mas eu não tinha essa noção. Porque assim, você toca aí, tenta tocar na minha escola. Eu, deixa comigo. Sabe? Gente, foi uma coisa muito doida, assim, não consegui tocar. Aí fui pra casa, tá. E quem disse, tu acha que eu treinei? Claro que não, né? As mãos doíam. E, assim, só de olhar para elas, assim, elas já doíam, não precisa nem assoprar, doía. Fiasco total. Aí passou a semana, fui de novo olhar assim, né, dele assim, ele olhou para mim. Treinou? Claro que não treinou, né? Quando o cara te faz uma pergunta e não responde diretamente, tu sabe que é mentira, ou que tu tá bolando uma maneira de dar uma volta, um balão, né? Ele, não, banquinho, velho. Dele, banquinho, fiquei um mês naquele banquinho, mas depois, fez toda uma diferença na minha vida. Esse foi né? Aí tá.
como eu estava crescendo com essa coisa... Não, que eu acho que esse episódio é legal, porque, né, porque eu acho que, assim, que foi uma aula que foi para toda a minha vida, né? Aí eu tinha coisa do teatro de bonecos, a música, né, toda essa... Né, essas duas coisas andando junto. Aí eu comecei... Né, quando eu falo do rock, né, porque ao mesmo tempo que eu gostava de rock, né, nessa trajetória, tem que voltar de novo, essa trajetória dos Beatles, né, de ver, crescer com Led Zeppelin, porque a gente não tinha nem como... Tinha só um amigo nosso que conseguia os discos importados do Led Zeppelin, que não tinha nem como muitas vezes chegar com as fotos. Tem um que era louco por Beatles, o cara era muito rico, era o nome do cara... tá dando uma volta no universo. Se eu me lembrar, eu digo o nome dele. E consegui, então, a gente, né? Então, quando a gente se reunia, minha bateria era botar os banquinhos e ficar ali, né? Tinha o Iben Ribeiro, né? Que a gente cresceu junto, né? Dos 13 anos. E ele tirava todo o Jimi Hendrix na guitarra. Com 13, 14 anos, ele sabia todas as músicas dos Beatles, do Led Zeppelin, porque ele ficava o dia inteiro tocando. O dia inteiro tocando. Né? Então, da bateria ele também sabia, não sabia tocar bateria, mas sabia todos os movimentos. Né? E a gente ficava, depois que se reunia, a gente ficava todo tempo assim. Né? Então tinha essa parte, né? O The Years After, o Woodstock, junto aqui, veio crescendo desse pessoal que o pai um dia chegou, né, um quarto, um disco dos Novos Baianos, do Osbiza, que é um grupo africano, Paulinho da Viola, MPB4, ele me deu esses eram, né, os discos para eu escutar, e eu ficava maravilhado assim, escutando, né, os Bardinho, aquelas coisas assim, e ao mesmo tempo, então, os dois vieram junto, né, nessa assim, né, ao mesmo tempo que tinha essa veia, que gostava desse rock, desse rock americano, inglês, né, rock brasileiro, tinha essa brasilidade toda, né, dessa musicalidade toda em casa, então os dois vieram junto, né? Vieram junto. Aí, então, né, daí tem essa trajetória dessa formação, daí comecei a tocar bateria, né? Um grupo chamado, o nome é horrível. Primeira vez que eu tocar bateria, né? Assim, né? Juntamos, comprar uma bateria para ensaiar, a gente ensaiava 4 horas por dia. 4 horas, assim, sabe? Assim, a gente se reunia, ficava 4, 5, 6 horas dentro do estúdio, assim, que dá para fazer na época, né? E assim, vamos... E um sabia tocar baixo, outro não sabia tocar nada, outro quem vai cantar? Canta tu, aquelas coisas assim, né? Toca bateria, tô louco para tocar bateria, então tá, a gente ia pro estúdio, ficava tocando. Como é que é o nome da banda? Como é que vamos botar o nome da banda? Eu vou dizer agora, mas se não vai, pode ir pro arquivo, vai ficar no arquivo contigo. Mas também, se quiser falar também, chama Virose Oculta. Porque a gente fez assim, como é que vai ser o nome da banda? Vamos pegar um dicionário daqueles do universo, que tipo Barça, que abrimos assim, Virose Oculta, o que quer dizer? Isso, não sei o que tá. Aí, passou uma semana assim, dizemos para nossa turma, que 10 vem as turmas, na época a gente dava sempre de 15, Virose Oculta. Então, acho que ninguém gostou, gente. Vamos botar um outro nome. Vamos. Aí, duplo sentido. Esse nome, duplo sentido. Deu uns meus assim. É ruim também. Bom, mas ficou. Fizemos uns shows, né, etc. Foi tocando, ficamos um bom tempo juntos, fizemos alguns shows, foi bacana. Até que comecei, né? E aí tu vê que a percussão ficou um pouco de lado. Porque eu comecei a tocar bateria, né? Mas ela estava sempre presente, quando me chamava para alguma coisa, eu fazia um show, mas deu, né, tem essa história da bateria, comecei a tocar bateria, aí entrando na Anos Blues, que é uma banda de blues, que foi a primeira banda que botou naipe de sopro, que era o Marcelo Figueiredo, Chico Gomes e Paulo Latavelha, né? Que eram 2 sax e um trompete. E a banda tinha o Medina, teclado, o Iben na guitarra, tinha o Júlio Caiscais, que é o Pato, 2 guitarras. Primeira formação, né? Rita Scheid nos vocais. Então a gente tocava de tudo, né? Porque a gente, depois uma época, a gente tinha quase 100 e poucas músicas só de blues, rhythm and blues, rock, né? Nós tínhamos de Jimi Hendrix, Rolling Stones, Beatles, The Years After,
Né? Depois, numa época, a gente tocava o Black Sabbath, tem que passar, né? Dar uma passadinha, né? Alguma coisa de LED, né? Tal. Mas, né, porque a gente todos, nós tínhamos mais ou menos esse, né? A gente gostava mais ou menos dessas mesmas coisas, né? Aí passamos um bom tempo tocando, fizemos muitos shows. Aí, depois dessa viagem que a gente fez com Bandalheira, né? Com Fundo, passou um tempo, eu já estava com Anos Blues, a gente conhecia o pessoal da Bandalheira, né? E quando muitas vezes a gente já fazia shows juntos, né? Eu tocava, né? Tinha vários shows que tinha, a gente tocou no Arão de Viana, no interior, viajava, sabe aquelas coisas de banda, ônibus, aquela loucurada, né? E aí todo mundo ia junto para fazer show, né? Então, foi muito legal, a gente tocou junto quase 10 anos, somando quase 10 anos, né? E o interessante da banda que foi o seguinte, que o nosso fim foi o começo. Isso foi uma frase que o Homero disse, assim, em umas entrevistas, né? Foi num show que a gente ia fazer junto estava na Lisboa, que na Lisboa na época ia muito nos nossos shows, porque a gente tocava muito Beatles, ele adorava Beatles, e namorava uma das gurias do grupo, né? Do grupo não, da turma, assim, hoje ela é uma fotógrafa e tal, papapá, né? Já andava junto e tal. Porque os Valdaranha era uma outra configuração também, as tribos todas, cada um tinha a sua tribo, mas muitas vezes elas se misturavam. Era legal, a gente tocava nas esquinas, assim, sabe, violão, passadeoneito, via um monte de figuras, né? Então tinha essa, né? Aí no show que a gente fez, que era pela RBS, acho que tinha um projeto, né? Aí na entrevista ele falou, porque essa frase é dele, né? O nosso fim foi o começo, porque a gente começou tocando, né? Beatles, Rolling Stone, Jimi Hendrix, né, rock and roll, e terminou no blues, que o blues é o começo de tudo, né? Então se ficou no começo, né? Daí eu disse, imagina, na época nem o Solon Fishbone, nem o não tinha porque, né, bandas de blues assim, tinha outras bandas que vieram junto nessa época, os Supreme Blues, tinha uns outros grupos, mas não tinha né, não tinha cena de blues assim em Porto Alegre, né? Nós fomos um dos primeiros, ainda botou naipe de sopro também, né? Então foi muito legal essa coisa assim, né? E ao mesmo tempo, depois tinha uma época, daí depois a gente voltou, começou a fazer instrumental, né? Uma vez tinha uma banda no Quarto Mundo que tocava jazz, né? Tu vai, né? Teu crescimento vai naturalmente para algumas linhas, jazz, papó, né? Aí toquei numa banda chamada Tribo Voodoo, que era uma dissidente do pessoal do Pagode Dorim, aí tinha que tocar samba, daí eu aprendi a começar a tocar samba, entendeu? Então, daí tu aprende a tocar samba também, né? Tu vai flutuando, daí começa a música popular brasileira, daí daí me chamaram para fazer um trabalho de percussão, daí voltei, sabe, com força total, daí a banda já tinha terminado, daí fazia uns trabalhos de bateria aqui, e de percussão, tal, daí depois fiquei só na percussão, e o supapo sempre junto, né? Daí veio percussão, de repente, bateria, percussão, pum, percussão, né? E daí, nos últimos 20 anos eu fiquei só na percussão, né? Então, e tem essa coisa da percussão que é o seguinte, não foi numa escolha outra, assim, ela foi me conduzindo para tocar a percussão, né? Aquela coisa para tocar aqui, assim, a percussão foi mais forte, então, né? De coisa de dar aula, de coisa de ver as possibilidades, de saber por que esse instrumento, né? Vai tocar, ver 500 anos o cara tocando esse instrumento, né? E fui tocando percussão, comecei a dar aula, comecei a tocar com um monte de gente bacana. E o pai, né, fazendo shows, porque o pai, assim, era... né, claro, porque nessas trajetórias a gente vai vendo, né, toda a vida dele, né? Toda a vida do Giba, né? Que o pai fazia espetáculos em teatro. Espetáculos duravam de 1 a 3 meses, cartaz de quinta a domingo, musicais. Hoje não existe mais outras coisas. Então, tu passar quando pequeno por todas essas coisas na tua memória, quando começa a vir assim, pô, tu começa a ver toda uma trajetória, né? Tu vê que minha trajetória, uma hora com meu pai, eu vim para esse lado, porque aqui, né?
Meu pai, no meio dos índios e tal, eu já viajei para fora, já fui para a Europa 3 vezes, para a Espanha 3 vezes, Portugal 2, para Argentina, eu viajei, né? E o pai, ele é um... Mas ao mesmo tempo o Giba é um cara flutuante, ele é mundial, entendeu? É um cara que caminha flutuando nas coisas, né? Aí tu vai vendo o aprendizado, vê assim, pô, o cara tocando assim, né? Vê ele carregando o supapo para cima e para baixo, né? Eu comecei a ficar só na percussão, daí começa a fazer só o desenho, né? Aquela coisa assim, tudo quando é lugar que ele podia ir, ele carregava o instrumento. Qualquer coisa que ele fizesse, estava com o supapo, porque chamava ele para tudo quanto é lugar, para ter uma ideia, assim, tipo, nos partidos, ele trabalhou em todos os partidos. Chamava ele da cultura, entendeu? Não tinha assim, ele falava uma coisa, eu não sou de nenhum partido, porque um partido o que que é? É meio, eu sou um inteiro. Aí matava os caras, né? Que partido tu é, Giba? De nenhum, porque partido é metade, eu não sou metade, eu sou inteiro. Daí tu já matava os caras, né? E aí, porque eu falo que ele andava para cima assim, e eu tentando compreender essa coisa, né? Porque vai levar lá, vai coisa de livro. Assim. Não, ele é importante por causa disso. Então, ele falava coisas para mim, deixando no ar, sem precisar estar me explicando muito. Ah, vou levar o supapo porque é importante por causa disso, sabe? Dar um discurso, não. Ele, por si só, tem uma história bonita para contar. E ele era o condutor disso, né? Tanto é isso que o jeito que ele toca, nunca vi ninguém tocar. Seria mais ou menos Giba, Giba e banda, né? Eu para tocar com ele, demorou um tempão. E eu sabia todas as músicas desde pequeno, e as músicas novas, as músicas velhas, porque tô sempre, né? E assim, já tinha tocado tudo quanto é com percussionista. Posso imaginar, todos os percussionistas. E eu assim, eu não vou, ele nunca vai me chamar. Nunca vai me chamar para tocar. E eu louco para tocar com ele, né? Aí finalmente me chamou para tocar. Depois de um tempão assim, não toca doce. Aí primeiro dia assim para tocar assim nos ensaios, peguei a percussão, né? Assim, tava começando a ensaiar e eu um povo, né? O Dr. Octopus, braço, tudo, batendo tudo quanto é coisa, mostrando o repertório, e ele só fez assim, ó. E eu, será que não está certo? Não, está no ritmo, está no tempo, tá, né? E ele, não, tá, né? Não falou nada. E o ensaio vinha, e eu, querendo, mostrando o trabalho, né? E ele, bem discreto, não é, pô, faz assim, faz assim, não, cada um tem sua batida, né? Um percussionista, e eu queria mostrar o repertório, velado, instrumentos, aquelas coisas assim, sabe? Eu dizia assim, gente. Aí aos poucos, sim, fui vendo assim, ele disse assim, olha a minha mão. A única coisa que ele me disse, olha a minha mão. Olha como é que eu estou conduzindo a música. E eu, né, ficava, às vezes ensaiava de frente, né? Estava ensaiando de frente assim e tal. Aí eu, ele fez assim, ó. Agora, entendeu? Aí você, música é junto, não é separado. Aí eu, é isso, não, menos é mais, né? Menos é mais. Aí eu comecei a compreender, assim, essa coisa assim de, não é, não. Tem claro, daí se tem dentro da música, dentro de um compasso, alguma coisa que tu possa mostrar, não, esse cara sabe. Mas é mais importante tocar dentro do conjunto que todos, né, façam uma coisa inteira, né. Aí fui me fragando da importância, né, da história, do jeito que ele tocava. Porque como é que ele tocava? Era ele fazendo as músicas em cima de supapo e banda, que era diferente de tocar violão e voz, ou só a voz, baixo. Então já fica diferente. Quando tu faz a música a partir desse instrumento, que é de 1852, que tem o seu primeiro registro com Androff, né?
militar, que não sei se ele era militar, agora não tenho muita certeza que andava aqui no Rio Grande do Sul, e fez um desenho, né, uma aquarela e tal. Então ele era o único, entendeu? Que fazia isso no mundo. Então já fica diferente. Não tem como é que o som sair parecido com alguma coisa. Então quando você escutava Giba Giba, escutava uma coisa diferente, porque era o único cara que tocava. Supapo, porque daí fica ele o principal. Não é um instrumento de acompanhamento, como outros grupos faziam. Na época, depois eu estava tocando, né, o pai já estava tocando. Eu entrei também, quando parei de tocar bateria, parei, entre aspas, eu tinha entrado num grupo chamado Fruto. Fruto não, Serrote Preto. Serrote Preto, né? Pai, a gente ia, para ter uma ideia, nós ia abrir o show do Chico Sainz. Tocamos em todos os fóruns mundiais, nós via tocando nas faculdades, nas festas, e sempre lotava. E era muito legal, assim, Serrote Preto eram 8 pessoas. O nome foi uma homenagem à resistência, né, dos cangaceiros lá de Goiás, de uma família chamada Serrote Preto. Dentro da casa tinha água, enquanto os soldados, né, ficavam em volta. Tinham 8 caboclos dentro ali, né, dentro da resistência. Então nós fazia as militâncias, mas eram militâncias artísticas, né? Nós era tudo artistas de diversas áreas, não eram artistas de rua, de teatro, sabe, de todas as coisas, artistas gráficos, sabe, que se juntaram, nós era tudo jovem, né? E a gente passava isso para nossa musicalidade, né? Então, e era bem orgânico o som. Tinha bumbo legueiro, tinha supapo, cavaquinho, serrote, né? Os 8 cantavam, aquelas coisas, a gente fazia muita coisa de folguetos populares, né? Perguntas e respostas, né? Samba de roda e tal, né? Então era um conceito muito, né? Isso o papo. E tinha também o Bataclan, tocava também, né? Com o Sandro Gravador, baita percussão, uma mão, uma raquete, assim, um cara tocando o supapo, né? Poucos caras que eu vejo assim que tem aquela mão boa, né? E fora dos antigos, né? Dos antigos aí, dá para citar um monte aí de pessoal. Mas que a gente que ouvi tocar, que dá gosto de ver o cara tocar, né? Que dá gosto de ver, é o Sandro Gravador. Que ele é do Bambas da Orgia, ele é o mestre de bateria, isso aí, essa palavra, mestre de bateria do Bambas, né? Então, nessa história de ver a importância do instrumento, né? De eu tocar junto com o Giba, ver como é que era o jeito que ele tocava, né? Então, porque é uma coisa única, sendo uma coisa única, né? E, tanto que depois, assim, dessa coisa única, assim, não que ele quisesse, porque ele estava sempre carregando, né? Tocou ininterruptamente esse instrumento durante mais de 60 anos, né? E esse instrumento, por exemplo, ele é tão importante para o Rio Grande do Sul porque ele é nosso. Não tem outro lugar do Brasil. Cada lugar do Brasil tem o seu instrumento de percussão, tem sua característica, né? E o nosso tem seus nomes. E o nosso tem esse instrumento que é o supapo, né? Que é o nosso aqui, é o único instrumento do Rio Grande do Sul que tem um verbete banto do Brasil, né? Graças ao Giba, né? Das pesquisas, do trabalho que ele desenvolveu, né? Toda a trajetória dele, né? E ele fez um projeto chamado Cabubu, Projeto Cabubu, lá em Pelotas, que era do resgate. Eu não gosto de falar da palavra de resgate, resgatando alguma coisa. Manter uma história, vamos pensar assim, manter a história aqui, né? Gente, que um dia chegou em Pelotas para fazer um show assim, e né, porque ele se orgulha, ele tinha um orgulho de nascer em Pelotas, né, de ter, porque lá é instrumento daquela região, Pelotas, Cercados, Rio Grande, né, que é o instrumento aqui. Cadê o instrumento da minha terra, né, da minha terra, do meu local, da minha existência, né? E não tinha, daí ele teve a ideia de fazer o Cabubu, Cacau, Boto e Bucha, que é homenagem a 3 supapeiros. Até tem botar entre aspas, né? Depois do projeto foi lá, né, que ele achou
Ou seja, tipo, quem pode construir isso? Porque assim, o projeto era construir mais os supapos e fazer uma grande festa que teria no calendário, como tem a festa da uva, como tem a festa do chopp, e teria o Cabubu, os tambores do sul com os tambores do mundo. Né? Aí veio Naná Vasconcelos, Djalma Correia, Paulo Moura, que eram amigos do pai, e assim, pô, que projeto é esse? Então eles vieram do Cabubu 1, Cabubu 2. Não, porque tem a importância do Cabubu, da minha trajetória, né? Que depois, né, desse conjunto, ele falou, eu tenho um mestre Batista, né, que eram amigos, que estava lá, chamou para fazer os 40 supapos, que foi depois distribuído, etc, etc, né? Então, enfim, ao mesmo tempo que tocava bateria, depois tocava percussão, né? Eu toquei muito tempo, durante uns 8, 9 anos, nesse grupo, o Serrote Preto, que toquei diretamente o supapo com outros instrumentos, né? E tu vê só, a trajetória de tantas músicas, tantas pessoas passaram na minha vida, né, que a gente vai passando, que eu dou da aula, não sei o que tal, e pintou o convite, a Margarite, né, para fazer parte de um projeto do Ebno do Marfim. E eu, quando eu vi esse, pá, a Débora me falou do projeto com tanto carinho, com tanto assim, eu disse assim, pô, eu que fico honrado de participar do projeto, né, seja ele qual for, mas o desenho que ela falou do projeto, das pessoas, do carinho, do cuidado, da música que ela está fazendo. Assim, é uma música simples. A música se torna simples quando vem do coração. Né? E ela, quando falou comigo, ela falou muito coisa do coração, falou muito carinho do Ebno do Marfim, das pessoas que estão envolvidas, de como seria importante eu como músico, como filho do Giba Giba, como um dos que toca o supapo em Porto Alegre, que tem outras pessoas que também estão tocando, fazer parte desse projeto. Né? Que o projeto se encaixa dentro da história do Ebno do Marfim. E assim, então, o supapo como um instrumento nosso teria que ter esse instrumento. Né? Então, eu me sinto, né, muito feliz, né, que fui lembrado da história, porque assim, não é só vamos dizer, só um resgate, né? É uma história, né? Então, quando uma história é contada, a história se torna verdadeira. Se a história é verdadeira, não se torna ideal, porque o ideal tu fica rolando. Não, isso aqui faz parte da história. Então, quando a gente consegue entrar no grupo, fazendo parte do grupo dentro de uma história, a história se torna verdadeira. Né? Então, acho que isso para mim, é o mais importante, fazer uma parte da história verdadeira do Ebno do Marfim.